Bom, gente, iniciando a segunda parte, é uma continuação, só que agora nós vamos ver algumas técnicas, né, alguns métodos para determinar o NOx, e a gente vai ver regrinhas, né? As regrinhas práticas vão ajudar bastante. Então, é uma continuação da aula anterior, agora que nós já sabemos que NOx, né, ou número de oxidação, é a carga, que pode ser parcial ou pode ser real, atribuída a um átomo numa ligação química. Regrinhas. As regrinhas são importantes, tem muitas, eu coloquei só 5, selecionei 5 para a gente discutir aqui. Elas ajudam, principalmente para a gente não ter que ficar fazendo desenho, né, colocando os elétrons para determinar quem fica, quem perde os elétrons. Primeira regrinha, ela é bem simples, é a regrinha que diz que toda substância simples, cada átomo vai ter um NOx zero. Eu mostrei já um caso desse, mas eu vou pegar um caso que está aqui nos exemplos. Ó, toda vez que eu tenho um iodo, ligado a outro, o iodo com 7 elétrons, ligado a outro iodo também com 7. A gente tem aqui ó, a ligação covalente entre eles, e a eletronegatividade entre esses dois átomos é igual, ou seja, os elétrons ficam igualmente distribuídos. É aquele truque que eu falei anteriormente. Eu posso imaginar que essa ligação vai ser quebrada e cada átomo vai puxar os elétrons para o seu lado. Nesse caso, a ligação se quebraria ao meio e ninguém ficaria com cargas, ou seja, o NOx de cada um dos átomos é zero. Isso vale para todos esses exemplos dados, ó, O2, H2, o Cl2 que estava na outra parte da aula, I2, todos os compostos que são compostos não, todas as substâncias que são simples vão ter sempre NOx zero para cada átomo. Segundo caso, aí para íons, a gente também já viu, na verdade aquele exemplo que eu dei no finalzinho lá do magnésio perdendo 2 elétrons, aquilo lá era um caso de ligação iônica. Quando eu tenho a formação de íons, o próprio íon vai dar a carga aqui em cima. E isso aqui já é automaticamente o NOx. Era aquele mesmo caso do exemplo anterior, que eu tinha o sódio, e nesse caso aqui eu vou usar o magnésio como exemplo. O magnésio 2+, tem NOx mais 2. Certo? Então, toda vez que eu tenho um íon monoatômico, é porque é feito de um átomo só, a própria carga já vai ser o NOx. Aqui, ó, oxigênio menos 2, ó o NOx dele. Certo? A segunda regrinha é essa. A terceira, agora é uma regra para 2 átomos que são muito comuns. O hidrogênio, quando estiver formando composto, ou seja, quando estiver ligado a outro átomo diferente dele, sempre vai ter NOx mais 1. Já o oxigênio, que também é um átomo muito comum, toda vez que estiver formando composto, vai ter NOx menos 2. Quando ele forma substância simples, o que acontece? Ué, substância simples, o NOx fica sendo zero, tanto para o H quanto para o O, tá? Então, hidrogênio e oxigênio em compostos tem NOx mais 1 e menos 2, respectivamente. Agora, existem exceções que são peróxidos, fluoretos e hidretos. Mais para frente mostro exemplo de cada um. Nesses casos aqui, o oxigênio e o hidrogênio vão desobedecer essa regra. Então, nos peróxidos, o oxigênio vai ser menos 1, o hidrogênio nos fluoretos é menos 1, então, nos hidretos, desculpe, nos fluoretos o oxigênio também tem uma mudança, enfim, existem sempre exceções para todas essas regras. Coloquei alguns exemplos aqui, vou fazer com H2S, que é uma molécula que eu não mostrei nenhum caso. Ó, H2S é uma molécula desse jeito. O enxofre aqui, ó, é mais eletronegativo que o hidrogênio. O enxofre vai ficar com esse elétron e vai ficar com esse elétron. Ou seja, o hidrogênio é mais 1, esse aqui também, e o enxofre fica sendo menos 2. E a regra está sendo obedecida, ó. O enxofre ficou com os elétrons, enquanto os hidrogênios, um de cada lado, cada um com NOx mais 1. Mais 2 regrinhas, eu só vou falar dessas 5, tá? Primeira delas, né, a quarta na sequência. Quando eu tenho espécies poliatômicas, e espécies, gente, podem ser com carga ou sem carga, vou dar uma espécie poliatômica.
C6H12O6. Isso aqui é uma espécie e tem vários átomos, é poliatômica. Outra espécie poliatômica, SO4, 2-. Também é uma espécie, só que agora carregada negativamente. Isso aqui não tem carga nenhuma, essa primeira. Eu digo que ela é neutra ou tem carga zero. Já o SO4, 2-, que é o íon sulfato, ele tem carga 2-. Eu posso pegar, por exemplo, eu vou usar o mesmo ali, ó, só vou reproduzir aqui. O NH4+, que é um cátion, é poliatômico e tem carga. Bom, qual que é a regra para esse tipo de espécie poliatômica? A soma do NOx de todos os átomos é igual à carga total da molécula. Parece complicado, mas não é. O que eu estou dizendo é que na molécula de glicose aqui, se eu somar o NOx de todos os carbonos, o NOx de todos os hidrogênios e de todos os oxigênios, a soma disso aqui tem que dar zero. Por quê? Porque a carga total da espécie é zero. E nessa substância aqui, nessa espécie química? Ué, a soma total tem que ser igual à carga, que é -2. E aqui, a soma do NOx de todos os átomos tem que dar +1. É isso. Quando eu tenho espécies poliatômicas, eu posso somar o NOx de todos os átomos e dizer que ele é igual à carga daquela espécie, que pode ser zero ou pode ser positiva ou negativa, sendo cátion ou ânion, certo? Quinta regra. Os átomos com NOx fixos precisam ser memorizados, gente. Ou você faz os exercícios com a tabelinha na mão aqui, com as regras e uma tabela periódica. Por quê? Todos os metais alcalinos, a família 1A da tabela periódica, eu vou fazer um desenho meio grosseiro aqui da tabela. Então, ó, família 1A, a família 1A tem que tomar cuidado que a gente tem o hidrogênio aqui, não é metal, mas enfim, ó, todos têm carga +1. Na segunda coluna, que é a família 2, todos vão ter carga +2. Existem ainda esses elementos aqui que, quando estão formando os compostos, então ligados a outros átomos, vão ter NOx fixo. Alumínio +3, zinco +2, flúor -1 e prata +1. Mas isso aqui é quando eles estão ligados a outros átomos, formando compostos, enfim. Quando eu tenho uma substância simples, aquela regra número 1 vai valer. Por exemplo, na molécula de F2, eu tenho flúor ligado com flúor. O NOx, nesse caso, não vai ser -1. Como eu tenho átomos idênticos, eu vou dizer aqui que é uma substância simples, então o NOx de cada átomo é zero. Certo? Então, tomar cuidado que às vezes uma regra sobrepõe a outra, fica parecendo confuso, então, bastante atenção na hora de aplicar. Essas são as 5 regras clássicas mais simples e mais usadas, e eu vou depois mostrando exceções. Como que eu aplico isso, né? Coloquei, ó, uma molécula aqui, duas na verdade, e a gente vai encontrar, vai calcular o NOx de todos os átomos. Vou fazer nesse primeiro caso o nome dessa substância é metano. De novo, nós vamos continuar usando aquela escala do flúor, oxigênio, certo? É importante memorizar essa escala, porque se usa bastante, ó, cresce para cá. Bom, entre carbono, que está aqui, ó, e hidrogênio, carbono é mais eletronegativo. Então, vamos pensar que se eu fosse romper essa ligação lá em cima, quem ficaria com os elétrons? O carbono, que é mais eletronegativo. Essa ligação idêntica, o carbono também fica com elétron. Aqui também, essa aqui apagou, aqui também. Ou seja, cada um dos hidrogênios foi perdendo parcialmente seus elétrons. Então, todos eles têm carguinha +1, NOx +1. E esse carbono aqui do centro ficou com os 4 pares de elétrons, ou seja, o NOx dele é -4. Eu estou usando a técnica de fazer em cima da estrutura da molécula, né? Fica fácil assim. Ó, o nitrogênio está aqui no comecinho da escala, ele fica com esse par de elétrons, esse e esse. O que eu tenho aqui? Cada hidrogênio com NOx +1
mais um e mais um. E esse nitrogênio acaba ficando com os 3 pares de elétrons, o NOx dele é menos 3. Tá vendo? Cada átomo tem um NOx individual. Outra coisa que eu posso aplicar aqui é aquela regra que eu coloquei ali, que a soma dos NOx é igual à carga total da espécie. Ó, menos 3 com mais um e mais um, dá zero. E essa molécula não tem carga, porque ela é amônia, é o NH3. Carguinha aqui em cima, zero, tá vendo? Isso se aplica e valida aquela regra número 4, tá bom? Agora, uma molécula um pouquinho maior, com mais átomos, né? Com mais tipos de átomo. Aqui eu tenho que ser um pouco mais cuidadosa, ó. Essa ligação de C com H, a gente já viu que é o C que tem mais forças atrativas sobre o elétron. Aqui, aqui e aqui, o elétron vai ficar mais próximo do carbono. Então, o NOx desse átomo aqui é mais um, desse aqui também e desse aqui também. Agora, o carbono está envolvido em 4 ligações. Em 3 delas, ele ficou com elétron, mas quando ele vai fazer a ligação com o oxigênio está aqui, ó, é mais eletronegativo que ele. Então, é como se ele perdesse esse elétron. E agora, como que eu vou contabilizar a carga do carbono, né? Olha, ele ficou com este elétron, este par de elétrons aqui, aqui mais um e aqui mais um. Então, é como se ele tivesse ficado com 3 pares de elétrons. E aí, ele teria um NOx menos 3. Mas ele perdeu um aqui. Então, menos 3 mais 1, menos 2. O NOx do carbono aqui é menos 2. No caso do oxigênio, ele está ficando com este par de elétrons da esquerda e com esse aqui da direita. Ficou com 2 pares de elétrons, menos 2 também. E esse hidrogênio, mais 1. Então, nessa molécula, o que eu vou ter? Vou escrever aqui embaixo. NOx do hidrogênio. Cada um dos NOx é mais 1. Cada um dos átomos. NOx do carbono. NOx do carbono é menos 2. E o NOx do oxigênio, menos 2 também. Como isso aqui é uma molécula sem carga, se eu somar todos os NOx, eu devo obter que a soma de todos dá zero. Assim como eu fiz ali com o NH3. Moléculas vão crescendo e o trabalho vai ficando maior, tá vendo? Né? Com moléculas menores é mais fácil. Vou fazer com essa aqui, para finalizar esses exemplos aqui, ó. Olha só, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Essas ligações já são conhecidas, o carbono fica com elétron. Vou usar essa mesma regrinha aqui e aqui. Agora, gente, essa ligação aqui do meio, eu não tenho diferença de eletronegatividade, nem carbono aqui, né? Então, eu não contabilizo essa ligação para determinar NOx. Se dependesse dela, o NOx dos carbonos seria zero. E essa ligação entre o C e o O fica com o elétron, assim como nessa ligação também. Então, aqui tem uma coisa que já ficou clara. O NOx de todos os hidrogênios é mais um. Mais um, mais um, mais um. Agora, nosso problema é o NOx dos carbonos. Vamos olhar. Esse carbono do lado esquerdo ficou com 1, 2, 3 pares de elétrons, e esse aqui do meio, ele não tem influência nenhuma, nem para a direita nem para a esquerda. Então, esse átomo aqui tem NOx menos 3. Já esse outro carbono, ele ficou com o elétron do hidrogênio de cima com o elétron do hidrogênio de baixo, então seria menos 2, mas ele está perdendo o elétron para o oxigênio, menos 2 mais 1, então acaba ficando menos 1. E o oxigênio fica com NOx menos 2. Então, repara, ó, o NOx do oxigênio é menos 2 e dos carbonos varia. Tem um carbono com NOx menos 1 e outro carbono com NOx menos 3. Então, dentro de uma molécula, átomos do mesmo elemento podem ter NOx diferentes, porque os tipos de ligação que eles estão fazendo é diferente,
ok? Repara que já deu bem mais trabalho de fazer. Não se preocupem, não é usual a gente ficar calculando o NOx de moléculas grandes, porque imagina só, né? Chegar na prova, tem uma molécula desse tipo aqui para calcular o NOx. Como é que faz? Não faz, gente. Tem regrinhas para fazer, tem truques. A gente não vai fazer todo esse malabarismo com moléculas enormes. Quando acontecer de uma molécula ser grande, ser maior, a gente vai usar um macete. Esse macete, ele vai ser... Vou usar aqui, ó. Só vou apagar esse número 3 aqui, vamos ver. Então, o que o macete me diz? Eu pego moléculas que são maiores, eu peguei o ácido sulfúrico ali, e eu vou colocar ela numa espécie de uma tabelinha. Eu vou separar uma coluna para cada átomo. Assim, ó. Uma coluna para o hidrogênio, uma para o enxofre e uma para o oxigênio. E eu vou fazer 2 linhas abaixo dessa primeira. A primeira linha, eu trago o NOx de cada um dos átomos. Aqueles que eu conheço, claro, né? Ó, o hidrogênio em compostos é +1, tá naquela regra. E o oxigênio, quando forma compostos, é -2. Já o enxofre não tem regra nenhuma para ele, então eu vou ter que usar o X, não sei quanto vale. E aí, na segunda linha, eu escrevo a soma. A soma vai ser a quantidade de carga de cada átomo, NOx de cada átomo, vezes o número de átomos. Como assim? Ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e o NOx deles é 1 para cada átomo. Então, 2 é o NOx dos hidrogênios, a soma. Um enxofre que tem NOx X, então eu deixo X, eu nem vou atribuir sinal porque eu não sei se é mais ou se é menos. Já o oxigênio que tem NOx -2, vezes 4 átomos, vai dar -8. Isso aqui é uma molécula neutra, sem carga, então eu já sei que a soma de todos os NOx tem que dar 0. É isso que eu vou usar para determinar o valor de X. Olha, eu tenho que 2 mais x menos 8 vai ser igual a 0, porque é uma substância com carga, né? Com a soma das cargas aqui tem que dar 0. Acho o valor de x, que nesse caso é 6 mais 6. E agora eu tenho o NOx de todos os átomos, ó. Cada hidrogênio era +1, eu já sabia. Cada enxofre agora eu determinei, calculei que é +6. E cada oxigênio é -2. Próximo caso, agora eu peguei o carbonato de cálcio. Mesma técnica, faz uma coluna para cada tipo de átomo. Vem aqui e coloca o NOx de cada um individualmente. Esse NOx do cálcio, gente, sai daquela regrinha da quinta regrinha, que diz que átomos da família 2 ou metais alcalinos terrosos têm sempre NOx +2. O carbono eu não sei, coloquei que é Y, e o oxigênio eu já sei que é -2 nos compostos, e agora eu vou escrever aqui a soma de todos. Cálcio eu só tenho 1, então fica +2, carbono Y, e o oxigênio, -2 vezes 3, 6. Como aqui também não tem carga, a soma de todos os NOx tem que dar 0, e eu vou usar esse truque aqui embaixo. Então, 2 mais y menos 6 tem que dar 0. Y vale 4 e é o NOx do carbono. Agora, eu tenho o NOx de todos os átomos, ó, cálcio, carbono e oxigênio determinadinho. Então, é bem isso, eu uso as regras e faço todo esse macete aqui para encontrar os NOx. Mais caso. Essa aqui é a glicose, né? Famosinha. Como é que é a molécula de glicose? Tem muitos átomos. Ia ficar inviável fazer o desenho dela e depois encontrar a ligação por ligação. A gente usa o truque, ó. O carbono eu não sei, chamei de X, os hidrogênios 1 e o oxigênio -2. Aí eu fiz a multiplicação, ó. 6x, 12 vezes 1, 12, e 6 vezes -2, -12. A glicose não tem carga, é como se fosse 0, então, ó, o somatório tem que dar 0. Vou aplicar a formulinha. 6x mais 12 menos 12 igual a 0. E agora eu obtive uma coisa que parece estranha. O átomo de carbono vai ter NOx 0. Gente, tem 6 átomos de carbono no total. O NOx médio
entre eles é 0. Mas lembra de um exemplo que eu fiz na página anterior, aliás, na duas anteriores, que o carbono na molécula ficava com NOx diferente? Tinha um carbono que era, se eu não me engano, -1 e o outro -3. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Eu posso ter carbonos com NOx positivos, outros negativos, é que a média entre esses 6 carbonos deu 0. O que eu faço? Eu vou atribuir as cargas. Cada carbono, vou dizer que o NOx ficou 0. Hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2. Agora, um caso um pouquinho diferente, porque não é uma espécie neutra, é um ânion com carga 3-. Fiz aqui as duas colunas. Gente, essa coluna aqui era só para deixar a carga do ânion separadinho, tá? Não vou colocar nada aqui, não. O P tem NOx X e o oxigênio NOx conhecido -2, né? O oxigênio nos compostos é -2. X, aqui é a soma. Esse -8 veio das 4 vezes -2 aqui. E a soma disso tudo, gente, não dá 0. A soma disso tudo tem que dar -3. E aí eu resolvo o cálculo. NOx do P vai ser 5, é só escrever. NOx do fósforo mais 5 e do oxigênio -2, como a gente já tinha visto. Mais um caso aqui. Aqui é a água oxigenada. E aí eu fiz o mesmo truque, coloquei na tabelinha. Ó, o oxigênio é -2, o hidrogênio é mais 1, aí 2 vezes o hidrogênio mais 2, 2 vezes o oxigênio, 2 vezes -2, -4. Essa molécula não tem carga, a soma aqui tem que dar 0. Mas, gente, -2 mais 2 com -4 não dá 0. E agora? O que será que tem de errado com essa molécula que a regra não está se aplicando? Então, vamos lá. Eu vou colocar a molécula aqui e a gente vai fazer usando aquele truque de antes. Ó, o oxigênio é mais eletronegativo, fica com este e com este par de elétrons. Essa ligação aqui central ela é uma ligação neutra, porque os átomos são idênticos. O NOx de cada hidrogênio é mais 1. Isso aqui está conferindo, né? Ó, tá batendo com o que a gente viu aqui. Mas será que o oxigênio é -2? Vamos olhar. Esse oxigênio do lado esquerdo, ele ficou com este par de elétrons aqui, mas esse do meio está aí dividido igualmente. Então, ele acabou ficando com um par de elétrons só. Ele é -1. E esse outro átomo aqui, acontece a mesma coisa. Ficou com esse par de elétrons, logo, o NOx é -1. Olha que estranho, o NOx do oxigênio não é -2 aqui. O NOx do oxigênio é -1. E aí eu fico com -1 vezes 2, o que daria -2, e aí a soma sim dá 0. Aí você vai falar, nossa, mas o que aconteceu, né? Essa é uma das exceções. Isso aqui é água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Nos peróxidos, o oxigênio não tem NOx -2, tem NOx -1. É isso aqui. Então, na água oxigenada, a gente viu nossa primeira exceção aqui. Tem outras, mas essa eu acho que é a mais importante. Bom, fazendo exercícios aqui vão surgir dúvidas, então precisa dar uma estudada a mais, precisa ler o texto, precisa tentar fazer exercício. E aí na aula ao vivo, a gente esclarece dúvidas, eu resolvo os exercícios em classe e aí a gente entra em férias tranquilinho, beleza? Então, obrigada.